Bem, desejo começar, espero não fazer como uma lição, porque tenho o estereótipo de quem quer ensinar. No início do ensino, o meu standard era uma pregação de 15, 20 minutos, agora são 45 minutos, vou procurar fazer bem o tempo. Pois bem, para não falar de mim, vamos falar de Dom Bosco. Eu pensava de onde começar. Ocupando-me de teoria, de pedagogia, de pensamentos teóricos. Se queremos que Dom Bosco nos diga realmente uma super teoria, seria difícil. E, portanto, pensei, vamos partir de um ponto de vista que é o seu forte, que é uma acentuação onde está o seu carisma. Eu penso que aquilo são as histórias de como ele educou, a biografia de São João Bosco são um grande exemplo. Se vocês se lembram, em que contexto acontece a fundação do oratório? Como nasce? Segundo vocês, como foi fundado? Eles se colocaram numa mesa e foram projetando? Existe um sonho? Sim, tem, porém, um encontro com Bartolomeu Garelli. Depois, você pode fazer uma análise daquele encontro. Porém, o fato é que Dom Bosco escolheu sempre um encontro, sempre quando ele sonha, é sempre acompanhado. É muito interessante. Tem sempre um acompanhador. Esse encontro é um modo paradigmático de ver essa problemática. Na apresentação, eu fiz um esquema, lendo as biografias de Domingos Sávio, Michele Marrone, também de Bartolomeu Garelli. Eu procurei encontrar algumas passagens, porque essas passagens nos fazem entender que não é um percurso somente linear, se projeta e se vai. O primeiro ponto, o acolhimento. Pode parecer claro, porém, não. Papa Francisco, ele lembra um pressuposto, como também o reitor maior, no comentário da estreia, fala assim também. Francisco diz assim: temos necessidade de exercitar a arte de escuta. Mais que escutar, a primeira coisa na comunicação com o outro é a capacidade do coração, que faz possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual. Eu penso que aqui sempre coloquei qualquer citação da biografia dos jovens. Penso que Dom Bosco tem essa capacidade. Penso que não seja somente a emoção. Tem uma forte carga de empatia, de capacidade de criar um canal comunicativo, mas não é somente aquilo. O coração é o centro da pessoa, o centro de nós, de um acompanhador. Um acompanhador deve ser capaz de abrir-se, de tornar-se próprio, colocar-se próximo ao outro. É uma disciplina que vem exercitada, é uma virtude. É também um modo de ser que não se conquista, se aceita do Senhor. É uma identidade. Penso que Dom Bosco o coloca em prática de um modo muito exemplar. Podemos ver como ele interage, começa a colocar numa posição de um amigo. Procura de falar com amorevolezza. Ele tem um rosto alegre e dando segurança para que não aconteça nada de mal.
para que tenha um primeiro impacto positivo. Penso que também essa é uma pequena lição, que os encontros, ele nem sempre tem encontros ideais. A vida a nossa capacidade, a capacidade do coração e da inteligência para ver que aqui tem possibilidade de criar este momento do acolhimento. E qui vorrei collegare anche Aqui eu gostaria de ligar com aquilo que nós escutamos ontem na conferência sobre acompanhadores que, com o estilo de acolhimento, comunica uma imagem de Deus. Isto não é porque devemos nos tornar pessoas importantes, porém, é porque nós aprendemos do Senhor como acompanhar, como Ele acompanhava o seu povo, como Jesus acompanhava. E aqui, penso que a nossa época nos empurra numa direção para dizer: bem, é importante acolher, é importante ser aberto, é importante dar um amor incondicional. Eu sei que é possível humanamente, porém nos empurra numa direção: bem, você deve aceitar, criar empatia, e, portanto, não transmitir um Deus longe, enquadrado. Portanto, um educador, tenho que ler um pouquinho para facilitar o trabalho dos tradutores. A modalidade mais espontânea seria falar. Vamos ver um pouco. Um educador distante, diretivo, ele vem ligado a uma religião exigente, uma salvação difícil de alcançar. Porém, filosoficamente frio, inatingível. Esse era o contexto de Dom Bosco. Parece a mim que no contexto ocidental podia-se também um outro risco. Um risco de falar de audiência, de acolhimento, de abertura, de empatia, falar desses comportamentos, porém, ela vem fazê-lo como uma formalidade. Fazer como tipo de se comportar de modo politicamente correto, mas isso pode ser banalizante. Ok, eu estou ok, você é ok, ok, estamos bem, mas estamos separados. Ou então comunicamos que tudo vai bem, tudo vai bem, então não tem necessidade de acompanhar. Se está bem assim como você está, ok. Não vamos polemizar, mas não tem aquela tensão entre o ideal e uma situação. E assim podemos também comunicar um Deus muito banal. Podemos comunicar um Deus que é descrito da Nietzsche, que é muito pela sua compaixão. Não é assim. O nosso Senhor nos interpela. E, de vez em quando, também de um modo belo, forte. Assim vem o segundo momento, que é o desafio. Vamos ver, ok. O desafio. Aqui Dom Bosco aceita, porém coloca também um desafio diante dos jovens. Por exemplo, com Magone, por exemplo, ele entra em um diálogo. Ele começa a perguntar: meu querido Magone, você quer deixar a vida de menino de rua e começar a aprender alguma arte ou ofício, ou então continuar a estudar?
É muito c'è interessante que tem um l'accoglienza, acolhimento, ma subito mas imediatamente c'è quasi un giudizio. tem Si quase potrebbe dire um qualcuno julgamento, se di podia noi dizer. potrebbe avere la difficoltà, sto Talvez moralizzando. estivesse No, va moralizando. bene. È un É um dialogo diálogo che que mette coloca l'altro o in un outro dialogo su qualcosa em um diálogo di sobre qual forte di coisa de identità. forte que diz Quindi respeito à identidade. lui rispose commosso, Então ele dice così Don responde, Bosco. Quindi si ele, sente ele se sente interpellato di interpelado, dentro. então ele E responde, lui dice poi e ele così, diz poi então, giudica, ho il piacere di claro que parlarti quero, di un affare che ti respondeu farà piacere a comovido. me e a te. La crescita che comporta fatica può farci Um piacere. crescimento que causa exigência. E se andiamo Se vamos avanti, em frente, l'ultima parte è a última parte é interessante, interessante, perché ci fa porque capire nos faz che entender. Don Dom Bosco mette la sfida coloca o desafio quando vede che c'è quando vê que tem uma situação di difícil de Michele Michele, que se encontra num è orfano, estado, ele é di órfão, dirgli guarda, tu dizer para ele, affidati olha, al você nostro se Signore. confia a Nosso Senhor. Non si mette lui in una Ele não posizione se di coloca numa garantire posição de tutto il garantir todo o futuro futuro e tutte le e todas as prospettive, ma perspectivas, lo mas introduce a un o rapporto più intenso introduz con il Signore. numa relação mais intensa com Deus. E qui penso E che aqui ci eu sono penso alcuni que tem punti. alguns pontos. Perché va bene E por que sfidare é i bom giovani? desafiar os jovens? Perché sfidare Porque desafiar speranza è dando un primo esperança é um punto. ponto importante. É desafiar Secondo, dando esperança. sfidare per suscitare curiosità, Desafiar para interesse. suscitar curiosidade, Il interesse. terzo è anche per conoscere il giovane, come Depois, risponde, para conhecer o a mettersi jovem, in discussione, para saber como é va que ele avanti. responde. E poi E depois, il quarto è o questo quarto sguardo ponto di é fede, esse olhar de fé, un elemento di oferecer interiorità del rapporto elemento intimo de con il Signore. interioridade na relação com o A Senhor. questo punto Neste arriva ponto, chega un um terzo momento terceiro momento dell'affidamento. deste Affidamento è confiar-se. il momento quando il É o giovane momento quando o si jovem mette nelle mani se dell'educatore, coloca na mão do entra nel educador rapporto e educativo. entra numa relação educativa. Le prime battute Esse afiamento já é uma entrega, tá bom? comincia a prendere Neste sul serio momento, ele le proposte. leva mais a sério as quindi propostas. qua Portanto, aqui È il momento quando é Michele o momento Magone quando arriva, Michele Magone già in chega, já no oratorio, oratório, ed è e é interessante, interessante come Don Bosco Como Dom Bosco non gli rivela neanche il suo não, nome, não diz nem seu la nome, a sua identità. identidade. Lo lascia Deixa-o deve livre, indagare lui, deve perguntar a a ele. capire, andare dal parroco, É para organizzare entender, tutto de il andar viaggio, ao e pároco, quando organizar arriva, a viagem. è chiaro Quando che c'è la buona volontà. chega, é claro que tem a boa Hai la buona vontade. volontà Tem a per boa metterti in vontade cammino? para me colocar-se em E caminho. lui dice di E ele sì. diz. E qui E c'è aqui tem questo gusto esse gosto da della tensione tra tensão un ideale, entre um ideal, che è simbolizzato que é simbolizado dall'oratorio, do oratório, daquele ambiente, e e situazione uma situação che non è ancora que não é ideale. ainda ideal. Questa Essa incertezza incerteza del do futuro è futuro controbilanciata é, da una voglia di lavorare su di sé. é Qui si contrabalançada inserisce anche com uma vontade de un existir. tema. Penso che è un Eu tema penso que esse é um non tema não troppo muito popolare popular atualmente, quello mas di é aquele de uma un'obbedienza obediência educativa. Ed É muito interessante. come Dom Bosco, abbina ele l'amorevolezza con coloca l'obbedienza. Non è junto semplicemente esta amorevolezza che si sa rendere vicino, e obbediência. crea quell'amicizia e poi lascia tutto così. Esta solo amorevolezza, sull'emotivo que não tem uma vicino. tradução muito específica Não é- para essa palavra, È una vicinanza esta bondade, não é? che è anche un po' funzionale a E far crescere. esse modo de estar perto e fazer o Quindi jovem l'obbedienza crescer. ci sta. E, E di per portanto, sé a obediência il giovane também lo está. aspetta. Un genitore Pai postmoderno, compagno dei suoi companheiro figli, dos seus filhos, nella maggioranza na dei maioria casi dos casos, de um filho solo, somente, sa interagire, sabe interagir, sa fare i compromessi di sabe vita fazer quotidiana. compromissos de vida Ma non è diária, questa la prospettiva. mas não essa perspectiva. E quindi qua Portanto, aqui, penso che il nostro compito penso que o nosso dever è piuttosto
muito mais reforçado em relação ao tempo de Dom Bosco, de fazer explícita a nossa oferta. Que coisa eu posso entregar aos jovens? Não somente uma relação eu e você, como vamos ver no próximo ponto, mas é uma formação, uma proposta que deve ser clara de qualquer modo. Deve ser também autênticos no viver. Ok, eu sou assim, esse é o meu valor, esse é o percurso. Quando Michele chega no oratório, ele não vai somente encontrar Dom Bosco em qualquer parte. E aqui chega o quarto ponto, que penso que é tipicamente salesiano. Não é somente um acompanhamento feito em dois, mas Dom Bosco insere o jovem num ambiente que é já estruturado. E aqui nós temos uma pequena descrição de Domingos Sávio. Quando ele entra no oratório, Dom Bosco diz assim: o seu teor de vida, durante muito tempo, foi como o dos outros. Mas o que se admirava nele era uma exata observação do regulamento da casa. Aplicava-se com empenho o estudo, cumpria com fervor todos os deveres. É interessante como ele tinha radicado no coração a convicção de que a palavra de Deus é o guia do homem no caminho do céu, pelo que qualquer pensamento ouvido na pregação, ele ficava para sempre gravado na memória e nunca mais o esquecia. Então, sempre esse inserimento no ambiente educativo. Magone si trova in difficoltà. Michele Magone se encontra em dificuldade. Francesco Besucco, sendo habituado a um outro ambiente, muito mais simples, de fazendas, mas é interessante como Dom Bosco não vem imediatamente em socorro, como uma mamãe que vem próximo e consola. Mais do que isso, Dom Bosco dá para eles um companheiro que o acompanhe, que o siga, que o acompanhe. E não é somente porque Dom Bosco não tinha tempo, mas é também o nosso modo de educar e de acompanhar. Se acompanha, não somente partindo de mim, se acompanha. Nesse ponto se entende, criando então um ambiente. Significa também criar regras, saber como funcionam, calendário equilibrado, criando aquele estilo de relações que se percebe quando um entra, através do ambiente, através dos companheiros que estão dentro e também já assimilaram dentro de si, que sabem então explicar, pessoas que sabem dizer como se faz. Como era típico, nos primeiros tempos, a primeira geração dos salesianos terminavam normalmente as discussões sobre como se deve fazer. A Valdoco se faz assim. Ok. E a discussão terminava. É claro que era um tempo que se podia uniformizar tanta coisa. Porém, tem o princípio que nem tudo se explica com argumentação teórica. Muitas vezes se confia no ambiente. Viva aqui dentro e vamos te acompanhar através dessa experiência. Aqui, um modo de como projetamos ambientes comunitários, educativos, pastorais, é muito importante porque cria um estilo que se percebe com intuição, com experiência concreta. Aqui, a pedagogia, de vez em quando, se diz de diversos anos, que não tem somente um currículo, uma proposta formal. Tem um currículo escondido, um ambiente. E é isso
dove si capisce onde chi è se un leader entende quem é o líder come si informal, può girare oltre le regole, como é que se se ci pode si crede davvero caminhar quando além comincia das ad regras, esserci como se magari pode un se conflitto tornar o un'incomprensione, come si agisce quando e le como, emozioni non sono como tranquille. agir quando as E tutto emoções não são questo tranquilas, por exemplo. E tudo non isso si può curare não solo se una volta per pode tutte, cuidar programmando, apenas de uma progettando vez, all'inizio programando, dell'anno. projetando ao início do ano. Questo è un Isso é um acompanhamento do ambiente, perché l'ambiente porque o accompagna la ambiente persona. acompanha a pessoa. Se andiamo un po' Vamos oltre, um pouco além. entriamo in un Entramos num punto ponto cruciale, muito crucial, magari solo una nota, talvez che somente tutto uma questo nota. percorso Todo esse percurso, ho sviluppato eu un po' le encontrei um intuizioni pouco a di base intuição de di base Donaldo Giraudo, che legge narrativamente queste biografie e ha queste intuizioni, soprattutto anche sulla crisi, ha delle idee e dei ragionamenti molto, molto belli. Ele está mencionando Ed è os estudos que ele come fez para chegar até in questo punto esse formato de apresentação. il giovane Neste è ponto, o confrontato jovem da ele é un ambiente confrontado num ambiente. e ci sono delle crisi perché E existem sente as che crises, porque io eles sono sentem in que qualche eu modo da un'altra estou, parte de alguma forma, de um outro lado, rispetto agli ideali em di relação questo aos ambiente. ideais deste ambiente. Dobbiamo domandarci Devemos anche nos se i nostri perguntar ambienti hanno também un ideale, se os nossos se ambientes têm um sanno ideal. mettere in crisi in un modo giusto, Se sabe, se os chiaro. nossos ambientes sabem colocar Non bisogna em creare crisi crise de momento artificiali, da forma correta, questo não magari siamo criar anche troppo bravi, crises no? Però artificiais. di Porém, parlare anche di delle falar crisi che sono das naturali alla crises que crescita, são che portano alla naturais ao trasformazione. crescimento, que levam a uma ci transformação. sono E existem Quella crisi di Domenico aquela Savio crise de legata un po' al Domenico perfezionismo. Savio, ligada ao Si sente al perfeccionismo. disagio perché Ele não se l'ideale sente sembra bem troppo porque o alto, ideal lui é non muito sa, alto non ha in mano e ele não strumenti tem em come mão um crescere nella instrumento santità. como crescer na santidade. Per Francesco Para Besucco, Francisco invece, è Besucco, più para ele é mais affettivo afetivo. il discorso, la O nostalgia discurso, di a casa, saudade de casa, sentirsi spaesato. sentir-se longe do Per país, Michele para Magone Michele è Magone, inadeguatezza, é uma dilemmi inadequação etici. do ambiente. E qui E aqui è é interessante, interessante, sobretudo, nei racconti nas di Francesco, di nos Michele, racontos, come Don Bosco con una pazienza nas histórias de Dom Bosco, accompagna, como Dom Bosco com parla, paciência acompanha, però non fala, affretta i mas tempi. não apressa o tempo. Non gli dice Ele subito, não diz Magone, realmente, Magone, ok. senti un problema in Você coscienza, se sente um problema em vieni, consciência, dai, confessati, venha, se confesse risolviamo. e vamos resolver. Risolviamo la Vamos cosa. resolver a coisa. Intuisce Ele che intui c'è un que tem um potenziale potencial de uma transformação mais profunda. Non bisogna curare Então é l'ansia, preciso não cuidar da bisogna ansiedade, dare una mano a mas una dar a persona. mão a uma pessoa. E quindi ci sono E por una isso serie di existe uma dialoghi série de avanti e diálogos indietro, de paciência, de acompanhamento e e de deixar crescer a liberdade liberdade do jovem. Porque Porque ele pode, no momento justo, fazer-nos fazer-nos entender e dar um salto de qualidade. Aqui eu penso que podemos ser desafiados também nós como acompanhadores, porque quem tem empatia se coloca no lugar do rapaz e resolve o problema. Quem não é muito empático pode fazer um simples vamos resolver o problema, vejamos como ajustar as coisas. Você tem um problema, vamos personalizar um pouco os tempos e vamos resolver. Porém, são sempre sintomas. A crise, assim, vai mostrar as causas profundas, aonde chega depois a uma decisão. Não sempre uma decisão com força de vontade que caminha, mas também é uma entrega, quase que uma segunda entrega. Aqui eu coloquei uma citação dessas biografias que não se encontra no texto. Porém, descreve bem o estado de consciência do jovem Magone, que é
sente la ele tranquillità sente a tranquilidade, e comincia a fare un po' di ele começa a fazer condivisione um pouco de partilha sulle sue sobre as suas emozioni. emoções. E E così, assim, in questa seconda esta parte segunda parte dice, io diz: eu credo creio che se costoro, e parla dei suoi compagni, que se esses gustassero anche un seus solo momento la companheiros grande experimentassem consolazione só em um che si momento a grande prova e che vive consolação in grazia di que Dio, se tutti experimenta andrebbero a confessarsi. na graça de Deus, todos iriam se Così, confessar. questo ogni tanto nelle biografie ci fa Está então na pensare, biografia. ah Isso sì, nos faz era pensar solo la que era só a religiosità del tempo, religiosidade troppo do tempo, preoccupata per il muito peccato, preocupado per i com o dilemmi pecado, etici. com os limites. Può essere anche Pode ser vero, também verdade, però non è, porém, sarebbe una conclusione mas seria uma conclusão sbagliata di errada de annullare anular questi estes problemi problemas anche di também coscienza. de Bisogna consciência. É ascoltarli, preciso escutá-los, non não banalizzarli, banalizá-los, accompagnare e acompanhar poi saper e fare depois quel saber fazer salto aquele salto decisionale, de di qualità, decisão e de che qualidade, poi que depois arrivi a questo stato di que chegue a um coscienza estado de tranquilla, consciência bella, quando uno tranquilo, sente, belo, sì, davvero, quando você ho fatto sente sim, na un percorso verdade eu non fiz um facile, percurso que não ma foi che mi ha fácil, portato mas que a me levou un'esistenza più a uma piena. existência mais plena. E l'ultimo, settimo E o último, passo sétimo è passo la parte del é a parte do cammino. caminho. Nei scritti di Don Bosco Os è la parte escritos de Dom più Bosco, essa é a grande, dove parte maior, descrive onde ele descreve come il ragazzo como o già rapaz, o jovem, cammina já caminha per conto suo, por ele mesmo, quasi. quase por ele mesmo. Ed è la parte del É a parte do cammino caminho do dell'impegno empenho. anche. Non è semplicemente di fare il Não é dovere, somente fazer o ma di dever, voler mas de querer camminare caminhar in questo ambiente neste con ambiente com convinzione, con convicção, com gusto, gosto, con pienezza di com consapevolezza. plena consciência. E ci sono diverse Existem diversas pedagogie pedagogias che Don que Dom Bosco mette in Bosco atto. C'è la pedagogia sempre coloca. del dovere. Não é pedagogia somente do Ci sono dever. anche cose chiare Existem che uno coisas deve claras que affrontare um deve nella sua enfrentar na sua vita vida e va bene e vai così. bem assim. Non bisogna Não personalizzare precisa troppo, personalizar demais, eu diria. però non è unica Porém, não é a única pedagogia. C'è la pedagogia. Tem a pedagogia pedagogia da gioia, alegria, della da spontaneità, espontaneidade, del cortile, da pedagogia do che pátio, equilibra quella que del equilibra dovere. aquele do Poi dever. c'è Depois, la pedagogia tem a dell'impegno, pedagogia do empenho, che non è impegno nel que não é um dovere, empenho è no dever, não é um voluntariado. è fare qualcosa di É cui si è fazer qualquer convinti, coisa da qual eu sou di convencido. conoscersi Conhecer-se per capire para qual è la entender modalità qual é a mia di minha, amare, meu di modo mettersi a de disposizione amar, degli de altri. colocar-me à disposição dos outros. qui E aqui Viene, vem, penso, anche também penso, un altro terzo um componente. Se si outro accompagna componente. Quando se acompanha pessoalmente, poi attraverso depois l'ambiente, através do e qui c'è il ambiente, e gruppo, aqui tem o grupo, le compagnie. as companhias. Era sempre Era nelle lettere sempre as cartas dei dos visitadores, dei primi dos primeiros della tempos da congregação salesiana, sempre nelle sempre, loro, almeno quelle che sono riuscito a leggere, le relazioni dicono no, bisogna animare, bisogna suscitare ao le menos compagnie, daquilo tudo que eu li, bisogna stare con loro, tem il sempre uma catechista visão, veda precisa che si animar, faccia così, precisa così, così. estar junto, os catequistas Perché que dizem como deve e ser anche nella feito, mia esperienza porque questo também fa na un minha salto experiência, nell'ambiente quando c'è isso un te gruppo che faz um si salto muove no ambiente quando tem um con grupo energie que proprie, se con move una com inventività energia, loro, com energia le cose própria, as coisas caminham espontaneamente. Alcune domande Algumas problematiche perguntas spariscono, problemáticas si aprono altri desaparecem, orizzonti, abrem-se outros e questo è horizontes. bello. Isso é Così bonito. anche Assim também, Don Rinaldi, nelle Dom sue Rinaldi, lettere, nas suas scrive letras, come è suas cartas, importante perdão, la ele diz como é missionarietà, importante a missionariedade, non solo per le não missioni somente che para as sono là missões que lontane, são lá no, ma longe. per la casa A missão é em nossa perché casa, apre il porque giovane abre a o un altro jovem a um mondo, outro mundo. dà un Dá um orizzonte horizonte, sia di avventura, seja de di una aventura, de uma di paesi perspectiva lontani, che de um all'epoca era país molto forte, però longe, anche que à apre il época cuore agli era altri, muito contemporaneamente un senso presente, bello mas di também orizzonte. buscar o outro, nesse sentido belo de um horizonte. E aqui, Questo potrebbe essere il este podia ser o percorso, percurso, e potremmo dire, va podemos bene, dizer, Don ok, Bosco lo Dom Bosco descrive così. o descreve assim. Però se Porém, andiamo un po' se vamos um avanti, pouco adiante, Don Bosco l'ha Dom Bosco vissuto viveu, anche lui também ele, in questi passi. nesses passos. Penso che si potrebbero Penso trovare que anche dei poderia punti também encontrar quando l'ha fatto. pontos como ele, quando ele fez.
no seu escrito, que descreve, penso, na sua identidade, ele conta a sua história um pouco de um modo retrospectivo. Já como adulto maduro, na memória do oratório, ele descreve o encontro com Dom Calosso, que acontece também de modo ocasial. Ele caminha, Dom Calosso depois o desafia, ok? Você pode me dizer um pouco como aconteceu? E no final, depois daquele primeiro encontro, enquanto caminhavam, enquanto eram em caminho, ele diz: Dom Bosco se entrega a Dom Calosso. E depois entra um discurso interessante do ambiente. O ambiente é família para Dom Bosco. E ali, a polêmica é a crise com seu irmão, Antônio, que coloca em prova o seu ideal de estudo, de uma perspectiva vocacional. Assim também, se podemos fazer uma conexão com a samaritana, existe o discurso de Jesus que fala com ela. E depois quando entra já, não somente num discurso de nação. Nós veneramos Deus assim, vocês desta forma, mas quando entra no ambiente de vida familiar, como é a família sua, vamos entrar já no vivido, onde se cresce. Não se cresce com discursos longínquos sobre a política e coisas estandartizadas, mas é ali, na família, é onde começam a surgir as energias, os problemas, os nós para desfazer, as perspectivas também de um caminho. E assim, a decisão de Dom Bosco, podemos dizer, é quase totalizante, porque ele diz assim, no penúltimo ponto da sua decisão: Dom Calosso, para mim, se tornou um ídolo. Eu amava mais que o pai e o servia em todas as coisas. Então, que é aquela recordação de um acompanhador ao qual me entregava. Através dessa história, ele recomenda a todos os seus jovens. E depois, declaro que tem o caminho de Dom Bosco no estudo. E ele chega, porém, chega também o momento da morte de Dom Calosso. E podemos parar um pouco aqui. Ou talvez, podemos nos perguntar, mas tem somente uma montanha quando nós fazemos um caminho? Uma vez que se chega no caminho de perfeição, terminamos ali, termina-se tudo, depois de um percurso feito de 15 anos, como um caminho de Magone, ou se vai além. Eu penso que os horizontes existem e vão muito além. E Dom Bosco era discípulo e acompanhado, e também acompanhou, não somente porque foi acompanhado por Dom Calosso, também por outras escolhas que ele escolhe depois. Portanto, de uma vez por todas, isso não existe no nosso carisma. De vez em quando é preciso descer e enfrentar um caminho. Porque a montanha é um símbolo, porém pode ser muito limitador se você vai sempre somente subindo. Com caminhos feitos de altos e baixos é mais realista. E nós, pós-modernos, entendemos isso muito bem. Também por conta das nossas vidas e de nossas histórias. E aqui, assim, Dom Bosco se encaminha em diversos horizontes. E a sua vida não é somente uma fase, não é tudo assim reto.
Portanto, podemos ver como o primeiro dilema seu é exatamente vocacional. Como no último ano do liceu, ele faz discernimento particular. E é interessante que não era fácil para ele, quando ele recorda longos anos depois, ele diz que queria que seu acompanhador, seu diretor espiritual, Dom Maloria, que lhe desse qualquer indicação. Mas, na verdade, ele diria, não, cada um deve seguir a si mesmo. Você não pode se confiar numa estrada de obediência, no sentido de que eu digo que você deve entrar no seminário e você deve. Não. Dom Bosco não tem essa segurança. Então ele faz uma outra estratégia. Ele experimenta raciocinar sobre isso. E ele diz, e coloca, ele se coloca em jogo, tem um tempo justo para a sua escolha. Existem os sonhos, a dignidade do ideal sacerdotal é muito alto e ele se sente fraco por diversas razões. E depois tem um discurso econômico. E depois ele diz, ok, considerando tudo, esse modo de decidir se resolve. Estamos em comunidade, materialmente estou protegido, mas não. Ele é guiado numa outra estrada. Não basta andar no seminário e basta. Não, porque ali você poderá entender melhor onde o Senhor te chama. Não decidir para sempre. Deixa para lá aquela ideia de querer decidir uma vez por todas e depois só caminhar. Isso não funciona. Veja, caminha, você vai ver. E aí se vê como se forma no seminário, e em Turim ele se encontra para decidir, então, em que missão, em que modo devo trabalhar. Portanto, tem um discurso de discernimento, de discipulado. E Dom Bosco encontra um ponto-chave nas prisões, onde ele entende, foi naquela ocasião que aconteceu comigo, que muitos eram reconduzidos naquele lugar porque se abandonaram a si mesmo. Quem sabe se esses jovens tivessem um amigo fora que cuidasse deles, que os assistissem. Ele faz uma hipótese e ele entende que num problema concreto, ele não procura uma organização melhor para o cárcere. Ele diz, não, mas ainda eu quero trabalhar fora antes. Ele entende, portanto, que eu posso ir além desse horizonte, e por isso ele pensa no oratório. E assim nós sabemos que são diversos outros dilemas, como em diversos anos. Tem, por exemplo, o declínio do oratório festivo. Enquanto se constrói a Basílica nos anos 60, o oratório não é de muitas mil pessoas, é menos. Os tempos mudaram, a sociologia, não tem muita imigração, e Dom Bosco não para numa materialidade pelo oratório, de um ambiente, se falamos de acompanhamento do ambiente. Mas ele inventa ambientes novos, escolas, colégios, e através dos colégios vai adiante, também nas missões. E, portanto, não era simplesmente imediato prever racionalmente o futuro da congregação. As pessoas eram bastante preocupadas com diversas razões, como aconteceu. Como vai acontecer depois de Dom Bosco? Um pouco o discurso de hoje, de falar sobre isso. Portanto, podemos ir um pouco, tendo ainda um pouco de tempo, para falar então nós. O que podemos fazer?
Quindi andiamo un po' alla Portanto, parte vamos terza, então na terceira parte una de conclusione uma un po' più conclusão um pouco longa. educare e Educar progettare e oggi con uno projetar stile di como estilo de accompagnamento. acompanhamento. Perché mi sono fatto anch'io la Porque também me domanda, fiz a pergunta, così hoje, onestamente, honestamente, sobre o sull'accompagnamento stiamo acompanhamento parlando estamos con falando com intensità, intensidade, già diversi decenni, já con em intensità 10 diciamo anos ou ultimi mais, nos almeno últimos ao 8 menos anni, 8 anos, è un motto, si é ripete um, é um, accompagnamento, é um accompagnamento. moto, se repete Però sempre. non so se c'è proprio un Mas salto eu di não sei qualità se che existe adesso mesmo um salto de stiamo accompagnando qualidade que tanto. de fato estamos E non è perché acompanhando. la gente è Não é porque as cattiva, pessoas são magari ci más. crede pure, però da qui torniamo Porém, nelle nostre case daqui che vamos non para a sono nossa casa, impostate con uno que stile não di vive como um estilo de accompagnamento acompanhamento. e siamo solo E pochi. somos E poucos. E magari talvez, quem poi sabe, c'è anche un'altra também tem uma difficoltà. outra dificuldade. Mi scuso con i traduttori perché Peço, non l'ho messa, non l'ho peço messa perdão nel aos testo, tradutores, não está no ma texto. penso che anche quando ci si Penso concentra também su quando un se tema, concentra sobre um e qui parlo di noi tema, e teorici, falo de nós si fanno teóricos, convegni, se fazem congressi, si pubblicano convênios, libri anche congressos, grandi, se e si publicam imposta livros spesso e anche se una faz uma metodologia. impostação, se coloca È uma un metodologia, percorso di um accompagnamento percurso de troppo acompanhamento difficile, muito difícil, particularizado, con molte capacità com che uno muitas deve avere, capacidades que um e quindi deve haver, e così assim, un um salesiano salesiano semplice simples come como me, eu, quando sente tutto quando questo, ma escuta tudo quando devo isso, metterlo in mas pratica, quando que quanto eu vou posso colocar em accompagnare prática? Como é con que eu questa posso qualità, acompanhar con com tutti essa i miei qualidade, limiti? com todos esses 10, limites? 15 ragazzi. Posso E acompanhar così 15? magari si crea E solo un gruppetto dei vicini che talvez sono se cria accompagnati apenas um pequeno e il grupo de 10 resto que são magari non acompanhados va per un'altra e o strada. resto Quindi vai por uma outra estrada. io anche Portanto, tornerei anche su eu, questi eu punti di tornaria Don sobre Bosco esses che non pontos de sono Dom super Bosco que não sistematici, são però muito sistematica è sistemáticos. l'attenzione Porém, sistemática é a all'insieme, atenção al gruppo, al singolo. ao conjunto, ao grupo, Quindi alcune a attenzioni singularidade. Portanto, algumas di noi atenções educatori de nós, educadores salesianos. ci sono Existem alcune algumas basi. bases Vorrei que eu farvi vedere uno schema, queria mostrar a è vocês l'unico um schema esquema, che c'è, é o único esquema que tem, che penso, almeno que per eu me, penso que ao menos por è mim, stata una piccola para mim foi rivelazione, uma pequena perché revelação, ci fa porque capire nos faz entender come como pensiamo pensamos spesso. normalmente. Spesso c'è A maioria das questa vezes modalità tem che a essa sinistra, un cambio mudança, transazionale. essa mudança Vediamo il transacional. ragazzo nelle dimensioni Vejamos vediamo o dove jovem è la sua na sua situazione direção, suas e poi direções mettiamo diversas. in gioco E depois un colocamos em jogo obiettivo objetivos lontano longínquos e creiamo un e criamos um percorso, percurso magari di de attività, atividade, o è l'anno um scolastico planejamento che guida la vita operativo de del giovane, per atividades, esempio, nella crescita no culturale, crescimento nella cultural, crescita della crescimento parte da parte da dell'evangelizazione evangelização da fé. impostiamo spesso percorsi Colocamos standardizzati, percursos lineari, standards e de vanno catequese e benissimo. funcionam bem, Però porém, un um acompanhamento não é questo. guiado È più, assim. penso, un É cambio mais trasformativo, uma mudança dove transformativa, c'è una visione onde tem forte, uma visão c'è Don Bosco che forte. ha questo sogno Dom Bosco di stare tinha coi giovani poveri abbandonati esse sonho de estar com e sa jovens, chi sono, sabe però quem sempre são, aggiusta la sua porém sempre strategia. ajusta a E estratégia. sempre, se siamo E onesti, sempre, se somos honestos, non partiamo não dritto. partimos Abbiamo un direto. piano, però Temos um plano, sempre con le porém persone che com as abbiamo, pessoas que con chi siamo, temos, com è un quem po' si va un somos, po' da se una parte, vai anche per la cultura del um tempo. pouco de um lado E para o quindi si outro, va, também pela però poi la realtà cultura. ci chiama. Vamos de Ci acordo com a chiama a realidade. svegliarci. A realidade nos chama para Allora, que guarda nós che acordemos, l'ideale è un po' entender lì. que o ideal está um Quindi pouco ali. è un modo di É um pensare modo che de ha bisogno pensar di essere que é preciso ser Questo acompanhado. percorso, Este percurso non è così não é lineare. linear, Uno deve avere qualcuno che deve haver algum ci fa que nos capire. faça entender, Guarda, olha, qui, aqui così. assim, Qua c'è qualcosa che non va. alguma ma coisa não solo è funciona. correggi il Então é percorso, preciso corrigir o percurso. devi Mas é capire também perché dever è così. entender por que é assim. Quindi Portanto, penso che è un modo di penso que é um modo de pensar trasformativo transformativo che può que aiutarci. pode nos ajudar. Chiaro,
Está claro? É assim, com o tempo que eu tenho, é somente uma ideia. Vamos ver qualquer instrumento mais prático, que se baseia sobre a nossa identidade de acompanhador e discípulos. Isso eu diria que é uma base. Se nós somos acompanhados, quem sabe em alguns momentos nos precedem gente do mundo organizativo. Todos falam de supervisão, de coaching, de counseling, daqui, de lá. E no final, na base, tem alguém que precisa ser acompanhado. Nós temos nossa modalidade, que nem sempre se coloca em ato. Eu penso que, não quero ser polêmico, Dom Bosco acompanhava na confissão, quase sempre. Eram esses diálogos de acompanhamento. E nós, porque somos teóricos, estamos num campo diverso. Dizemos, esse campo é o campo da misericórdia de Deus, o acompanhamento é uma outra coisa. Quem sabe, perdemos a capacidade de sinergia. Não precisa misturar muito, porém, com distinção, os tempos podem ser os mesmos. Um exemplo, eu conheci uma pessoa que tinha um confessor, um diretor espiritual, um consulente, um outro padre para atividade paroquial, um coach para trabalhar, um coordenador de atividade de voluntariado, e depois ele precisava de psicoterapeuta e psiquiatra. Depois ele veio da mim e disse, eu não vou ser o último. Faz rir. A mim me fez, na verdade, chorar, porque estava muito na frente, mas não tinha decidido. Portanto, vamos fazer menos, sejamos menos teóricos, sejamos mais discípulos. Alla sensibilità che adesso devo chiedere un consiglio, magari c'è bisogno di correggermi un po'. Poderíamos simplesmente pedir um conselho, preciso corrigir a minha rota. Cosa c'è bisogno? Si pratica così, essendo da tutte e due parti. Um instrumento concreto que pode ser um projeto de vida. No tempo de Dom Bosco, as coisas eram mais estandartizadas, era mais claro como fazer. Hoje não é. Portanto, de vez em quando precisa se colocar ali e escrever as coisas com os jovens. O que você quer, onde você quer chegar aqui, por que você quer chegar aqui? Esta é a razão. Por que esta razão? E acompanhá-los nesses temas. É preciso ter qualquer materialidade. Escrever é bom, não é técnica. É somente um instrumento. Depois tem um estilo organizativo nas nossas casas, nas nossas obras e atividades, que podia ser baseado sobre acompanhamento. Porém, isso significa que devo perder um pouco o controle. Não posso acompanhar todos, posso acompanhar alguns. E se eles têm gosto do benefício, eles vão acompanhar outros. E deve ser também explícito. Conheci o diretor do oratório que disse, cada animador faz parte do trabalho de animador. Venham falar comigo 3 vezes ao ano. Não digo sobre o que, direção espiritual. Devem vir falar comigo. O que fazem, como é o grupo, as vossas atividades. Muito simples. Muito simples. Uma conversa leve com o diretor. Porém, as coisas iam adiante. Eram 100. Não era uma vontade de controle, era na verdade pesado, porém muito bom porque se fazia contato. E depois tem um modo de projetar que é diverso. Portanto, um projeto de vida com a diversidade
de cada um, o acompanhamento e a paciência com o acompanhamento, não somente a decisão organizativa do vértice de quem tem o poder, mas talvez com ondas, uma coisa que se possa difundir. Se acompanha um que pode acompanhar outros, isso pode crescer um estilo que seja um estilo que se replica, porque no fim precisa ir a alguém e perguntar como é que você acompanha. Então vamos dizer, me acompanhe no meu acompanhamento. Por que não? Se um não sabe fazer, é uma prática. Porque não poderia ele acompanhar os acompanhadores e fazer um salto de qualidade? Podia ser uma perspectiva. E aqui estou por terminar os últimos slides. É um modo, é uma temática que eu gosto muito em alguns aspectos. Então, como acontece toda esta mudança? Eu penso que nos encontramos. Se nos encontramos aqui, como se pode raciocinar junto numa lógica mais de transformação? E eu penso que aqui poderiam ser 5 pontos. É importante falar como estão as coisas. Não somente falar de coisas visíveis. No nosso território tem uma taxa de coisas mais específicas. Porém, tem um nível mais profundo. E falar do porquê. Por que acontece assim? Por que falamos e não fazemos? Porque as nossas atividades aconteceram de uma forma incisiva ou não, para chegarmos a todos nós como comunidade, chegar a um acolhimento da chamada para a mudança, que não é nosso, mas é o Senhor, é o Espírito que age na comunidade, nos eventos, na palavra. Isso pode ser muito bem um modo de discernimento comunitário. E somente depois andar para uma visão e uma projetação operativa. Uma vez que nós somos, ou pensamos de ser muito práticos, façamos da 1 ao 5. A situação é esta, e agora vamos fazer assim. E é muito simples, sempre parecia simples, porém, na verdade, não se entende muito bem que atrás de tudo isso existem pessoas com o mundo delas, com o modo de viver. Se isso não muda, se não se coloca essas coisas na mesa com confiança, transparência e acolhimento, é difícil uma mudança profunda. E, portanto, são alguns rascunhos de um modo de pensar, o acompanhamento que talvez podem levar-nos a pensar de forma mais séria, porque depois, se no final somos poucos, as necessidades são muitas e alguém deve reservar tempo para o acompanhamento. Precisa criar os tempos justos. Não tem somente a confissão e a direção espiritual. Podia acontecer um encontro. Todas as questões organizativas. Por que não falar com quem trabalha, quem possamos coordenar? Por que falar sempre nos ambientes de escritório, com papel? Não é que as pessoas crescem também nos seus lavores, animadores, educadores? É um modo de pensar que poderia levar a oferecer algum novo horizonte, que não será perfeito, mas é uma possibilidade de crescer junto, acompanhando-nos. Obrigado pela escuta. Fatevi sentire.